Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e vamos continuar aí falando de potencial elétrico, tá certo? Começa essa aula com o pensamento do momento. Não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Essa é uma frase do grande escritor francês, autor de Os Miseráveis, né? Victor Hugo, tá? Então é isso, gente, né? Sonhar, né? O que é a vida sem um sonho? Né? Sonho, acredite neles. Isso é importante. Vamos lá. Vamos ver aqui então o seguinte, né? Um caso, né, que seria o caso do potencial elétrico dado por um plano infinito carregado. Tá? Então vou imaginar aqui que você tem um vetor campo elétrico, E, certo? Conhecido. O potencial V pode ser calculado diretamente a partir dessa equação. Né? ΔV, a diferença de potencial, é igual a menos integral do ponto A até o ponto B, né? Campo elétrico, escalar, deslocamento. Tá bom? Bom, se a gente considerar uma distribuição de carga, né, um plano infinito carregado, com uma densidade superficial de carga sigma, tá? Conforme mostra a figura, o que a gente vai ter aqui? Tá? Essa é a situação aqui. Ó. A gente vai ter o quê? Que o campo elétrico para essa distribuição vai ter módulo dado, né, por EX, né, ele tem uma direção do eixo X, a densidade superficial de carga dividido por 2 ε0. Isso nós já calculamos isso. Né? Bom, independente, esse valor é independente da distância ao plano. Tá? Isso aqui já foi dado. Nossa. Se o potencial Vx, né, for o potencial uma certa distância x desse plano, e V0 o potencial, tá, sobre o plano, ou seja, para uma distância x igual a zero, o que pode acontecer, né, o que vai acontecer então, né, quando a gente faz a integral de quê? De x igual a zero até o ponto, né, x lá, a distância x do plano. A gente vai ter o quê? Que o potencial no ponto x menos o potencial no ponto zero é igual a menos integral de 0 até x de Ex dx. Né? No lugar de Ex, o que eu tenho? Eu tenho sigma sobre 2 ε0. Então, integrando aqui, a gente vai ter o que, na verdade? A gente vai ter que o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico entre o ponto x e o ponto sobre o plano ali, né, para x igual a zero, é menos a densidade superficial dividido por 2 vezes a permissividade elétrica vezes x, ou seja, menos sigma sobre 2 ε0 vezes x. Ou, tá, eu teria o quê? Que o potencial elétrico no ponto x é igual ao potencial elétrico no ponto x igual a zero menos sigma sobre 2 ε0 vezes x. Beleza, então. Tá? Vamos pegar essa equação, a última que a gente viu. Então a gente observa o quê? Que o potencial elétrico ele diminui linearmente com a distância ao plano. Quanto maior a distância ao plano, menor vai ser o potencial elétrico. Tá? E considerando que apenas as diferenças de potencial elétrico são importantes, né, não importa a gente saber o valor, né, do campo elétrico para x igual a zero. Certo? Então, no caso de uma distribuição contínua de cargas de dimensões finitas, o que a gente vai ter? O potencial elétrico em um determinado ponto pode ser calculado tratando-se de um pequeno elemento de carga dq dessa distribuição uniforme de cargas. Tá? Através de quem? Dessa integral. Tá? Então, o potencial num ponto vai ser integral de k dq sobre r. A gente vai integrar. Onde r é a distância entre o elemento de carga, dq, e o ponto P, onde a gente quer saber o potencial elétrico. E esse resultado ele vai se basear, ele é baseado justamente na hipótese de que o potencial elétrico ele é nulo a uma distância infinita da distribuição de cargas. Tá bom? Essas são as referências dessa aula. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima aula.